Tem que esclarecer, porque a gente passa direto, quando o Mombrana diz neste ato, ele estava falando da manifestação de Jesus sendo supremo. Então, o que eu quero falar sobre isso, que se Jesus é supremo, você vai ter que entender que ele é Deus. O supremo é aquele que está acima de tudo. Isto que é supremo. Então, Jesus é supremo. Mas Jesus é o Filho. Bom, você tem que entender que, como Filho, ele veio para morrer. Isto era Deus, o Filho, diz o profeta. Então, eu estou aqui com a mensagem na mão, agora a gente pode falar mais grosso um pouquinho. Tá? Tem coisa que é assim, você pode falar mais grosso, você tem mensagem, você tem Bíblia. Agora tem mensagem do profeta, para poder mostrar que era o mesmo, só mudando de ato. Ele fez o trabalho de um ator, diz o profeta. Ele veio como Deus, o Pai, em um ato, Deus, o Filho, em outro ato. Era o mesmo Deus. Ele era Pai num ato, no outro ato ele veio como Filho. E no ato do templo de Mombrana, no Monte Pôr do Sol, ele veio como Deus e Espírito Santo. Olha para você ver como que isso enquadra com a mensagem do Mombrana. Neste ato, quando ele veio como Deus e Espírito Santo, no Monte Pôr do Sol, blasfemar desta coluna de fogo, blasfemar da vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol, não tem perdão. Então, neste ato, Deus e Espírito Santo, isto enquadra, creio que é São Mateus que fala sobre isto, aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas toda blasfêmia e pecado contra o Espírito Santo jamais será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Porque era neste ato, Deus e Espírito Santo. Gente, olha, isso traz uma clareza para mim, para eu começar a ver Deus Logos, que era o mesmo Deus Espírito, só que agora ele estava sendo visto. Para ser visto, ele é uma pequena luz branca, Deus o Logos. Deus o Filho, para poder morrer, para te salvar. O mesmo Espírito, só que estava encarnado num corpo. E o corpo, que é filho, é porque tinha que morrer. E o Filho não é eterno. Então tem que começar a ver isto. Quando Deus criou a si mesmo, Deus começou a criar um corpo. E se ele começou a criar, tem um princípio. E tudo que tem um princípio, tem um fim. Então ele teve um princípio como Logos. E logo ele mostrou um fim, porque o Logos é o Filho. E logo ele mostra um fim, que é Jesus, o corpo que morreu. Então aquilo era o princípio para mostrar a criação de Deus. Isso eu estou falando, Deus criando a si mesmo. Por isso nós começamos na eternidade e entramos no tempo para poder ver estas coisas. Para mim isso é tão interessante, porque são 3 atos que Deus fez, e o último ato dele foi Deus e Espírito Santo. Deus o Pai, criando Logos. Deus o Filho, salvando, vindo em Jesus e salvando. Era o mesmo Deus, salvando. Alguém talvez está dizendo assim, como pode? Se ele mesmo veio e morreu, então ele é o Filho, então ele não é Deus. Outro não podia morrer por nós, tinha que ser o Filho, porque o Filho era o corpo de Deus. O Filho não era corpo de si próprio, o Filho era o corpo do Pai, corpo de Deus, para poder morrer por nós. Eu vou chegar em algum ponto aqui, creio que passamos já por isso em alguma mensagem, mas será bom. Preste atenção que eu vou ler para vocês verem, porque não fica nas minhas palavras. É o que o irmão Brana diz, quando ele até cantou um hino: olhe para cima, sua redenção se aproxima, falsos profetas estão mentindo, a verdade de Deus estão negando, que Jesus Cristo é o nosso Deus. Quer dizer, são os falsos profetas que negam que Jesus Cristo é o nosso Deus. Eles sabem
o que os falsos profetas dizem? Jesus Cristo é apenas Filho de Deus. Então eles são falsos profetas. Eles negam que Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele não é apenas Filho de Deus, Ele é o nosso Deus. Entende? Ele não é apenas o Jesus mortal, o princípio. Ele não é apenas aquela criação de Deus, de si mesmo, que fez o Logos, o Filho, e esse Filho, o Logos, era Jesus. Ele não era apenas isto. Ele é tudo. Ele é supremo. Jesus é supremo. O 49 ao 52 é envergonhados dele. Nisso daí já deveríamos aprender. Estamos envergonhados dele, de dizer o que ele é hoje. Deus, o Espírito Santo, na manifestação no Monte Pôr do Sol. Deus, o Espírito Santo, neste ato. Quer dizer, no ato que o irmão Branham estava falando, que ele é supremo. Entende? É neste ato que ele é Deus e Espírito Santo. Então você conhece ele como Deus o Pai, criando Logos. Deus o Filho, salvando o povo. Deus o Espírito Santo, vindo no Monte Pôr do Sol. Ali era Deus, o Espírito Santo, neste ato. O irmão Branham está dizendo aqui, parágrafo 52, envergonhados dele. Agora, eu sei que se você trouxer um teólogo, ele não vai explicar isso daqui desse jeito. Ele não vai. Ele vai ter que colocar dois aqui, porque ele não consegue ver um só. Ele não consegue ver um só, um Deus, como um ator fazendo três papéis. Ele é pai, e faz o papel agora de filho, e veio agora no Monte Pôr do Sol, como Deus, Espírito Santo, e agora não tem perdão a blasfêmia. Irmãos, o derramamento do Espírito Santo no tempo do Pentecoste, que já começou, quem blasfemasse não tinha perdão, já no tempo que foi derramado o Espírito Santo, ele foi derramado, ele foi partido e derramado sobre o povo. Mas no tempo do irmão Branham, ele não foi partido, ele veio, ele mesmo, Deus, o Espírito Santo, e mostrou sua face. Oh, mas você só vê a face do Filho. Bom, se ele é supremo, ele é que está acima de tudo. Se está acima de tudo, não só acima de tudo, se tivesse um outro lá no céu, ele estaria acima, senão ele não é supremo. Ele só é supremo porque está acima de tudo. Todo o poder supremo do nosso país é porque está acima de todos os poderes. Entende? Aí existe o poder supremo do país. E o poder supremo de Deus é que está acima de todos os poderes. Então, se Jesus é supremo, eu tenho aqui a mensagem, ele é supremo. Ele não é apenas filho, ele não é apenas o Logos. Foi Deus quem manifestou desta forma, foi Deus quem fez o papel do Logos, foi Deus quem fez o papel do Filho, foi Deus quem fez agora no Monte Pôr do Sol o papel do Espírito Santo.